Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juan, professor de História do Coração de Jesus, e hoje eu estarei com vocês em mais uma videoaula, tá? O tema da nossa aula de hoje é Revolução Americana. E a Revolução Americana, ela não tem como ser explicada sem antes nós falarmos sobre a Revolução ou a Guerra de 7 anos. A Guerra de 7 anos ela acontece ali nos Estados Unidos, na América do Norte, para ser mais historicamente exato, quando a França e a Inglaterra entram em crise ou em batalha por conta de possessões onde hoje é o Canadá. Na época, pessoal, o Canadá ele era dividido entre possessões inglesas e possessões francesas. O que isso quer dizer? Que a França tinha parte das possessões, enquanto que a Inglaterra tinha outra parte das possessões. E isso vai gerar um conflito muito grande entre essas duas potências, muito por conta de que, na época ali, o Canadá tá dando muito dinheiro em termos de pele, tá? O pessoal caçava muito ali a pele de ursos, de castores e outros animais e vendiam essas peles para a Europa. Pois bem, a França ela está numa tentativa de conseguir mais possessões na América do Norte, em contrapartida a Inglaterra também. Só que ali a França vai se aliar aos indígenas, enquanto que a Inglaterra vai se aliar a outras potências da Europa, tanto quanto Rússia, Império Austro-Húngaro, entre outros, tá? Ali na Europa, o que vai acontecer? A Inglaterra vai com seus aliados pressionar a França pelo continente europeu, enquanto que na América ela vai usar os seus colonos para lutar contra os franceses. A vitória inglesa acontece e os tratados comerciais começam a ser realizados e a começar a surtir seus efeitos. Pois bem, se você lembrar 2 aulas passadas, quando nós estávamos falando sobre Revolução Industrial, você vai se lembrar que a Inglaterra está em uma necessidade cada vez maior de conseguir recursos. Esses recursos eles são necessários para exatamente abastecer a máquina industrial inglesa. E aí vai acontecer algo que não era esperado por parte dos colonos. Esses colonos ingleses, você sabe quem são? Quando teve a Revolução Puritana, lá na Inglaterra, durante a época de caçar o parlamento, que teve Oliver Cromwell, Revolução Gloriosa, esses puritanos que foram perseguidos pelos protestantes, eles vão fugir para as Américas. Aqui eles teriam uma certa liberdade religiosa de manter os seus credos e manter seu estilo de vida. E aí o que vai acontecer? Quando eles vêm para cá, eles, ao contrário do que acontece no Brasil ou na Espanha, ou na França, que o governo, né, a coroa financia essas expedições, os puritanos bancam no seu próprio bolso essas expedições. Lógico, a coroa tem uma participação, mas a maioria, a grande maioria desses recursos usados nas navegações de primeira dos puritanos são recursos próprios, são recursos privados. A ideia que se tem é que na América do Norte o governo inglês ele não interferia tanto quanto, por exemplo, onde é Portugal, onde é Espanha, onde é França. Esse detalhe parece bobo, mas na verdade ele é muito importante. Por quê? Uma vez que o costume é de que você não tenha tantos impostos, e cria-se uma falsa ilusão ali, né, uma ideia errada de que a Inglaterra olhava para a América do Norte, olhava para as colônias inglesas e falava assim, eles são ingleses. O que não é bem assim. Na verdade, o sentimento da Inglaterra em relação às suas colônias sempre foi de superioridade. Sempre foi de olhar de cima para baixo. Falar assim, ali são meus colonos, eles são meus colonos, eles não são ingleses, eles fazem parte do império, mas ingleses barra colonos, tá? Tendo isso em mente, agora vamos pensar o seguinte. Quando chega a Revolução Industrial, a Inglaterra precisa arrancar dinheiro de qualquer lugar que ela consiga. Onde vocês acham que ela vai buscar primeiramente esse dinheiro e esses recursos minerais? Na colônia das Américas do Norte, nas colônias inglesas. E aí vai ter um choque de conflito ali. Por quê? Por um lado, os colonos ingleses dos Estados Unidos, vamos usar aqui que os Estados Unidos não existe ainda, tá? Mas esses colonos ingleses que vivem ali na América do Norte estão achando que eles são ingleses, o que eles esperam? Que eles não sofram essas taxações. Já por parte do rei inglês, fala, claro que não, cara, vocês não são ingleses, vocês são colonos, são coisas diferentes. A inglesa, portanto, ela vai começar a procurar arrecadar esses valores através de impostos e principalmente os famosos selos.
É ali em 1781 que a coroa inglesa vai começar a aprovar pelos primeiros selos deles, né, a lei do selo para o café, onde todo produto que viesse para a América e que fosse da América para a Europa seria taxado com esses selos. O primeiro produto, como eu já disse, foi o café, o segundo foi o tabaco, o terceiro foi o whisky e assim por diante. De forma geral, esses produtos, quando eles eram taxados a níveis absurdos. Se fosse um produto de luxo, por exemplo, se quem morava na colônia não teria acesso com facilidade. Para se ter acesso a esses produtos caríssimos, você deveria pertencer a uma elite, né? A uma grande elite ali que faz parte apenas alguns poucos seletos. Essas leis de selo vão ser extremamente contestadas pelos colonos americanos, por assim dizer. Por quê? Eles tinham um lema que eu adoro, que era No taxation without representation. Em português, professor, seguinte, sem taxação, sem representação. Ou seria, melhor dizendo, uma tradução melhor, sem uma representação, não queremos taxação. Isso significa o quê? Os colonos ingleses, no caso aqui, vamos chamar já de americanos, os colonos americanos já estavam dispostos a pagar esses impostos. Só que esses impostos deveriam ser discutidos antes. Deveria haver um representante lá no parlamento inglês que fosse americano, que ele desse a opinião dele. Olha, nós somos contra, olha, nós aceitamos, nós achamos que deve ser mais, nós achamos que deve ser menos, para que vai esse imposto? Toda a discussão em volta do imposto vai entrar com grande peso dentro dessa discussão do que é ser americano, o que é ser inglês. Uma questão aqui também que pesa é que em 1781 nós já temos a quinta geração de colono. Então, assim, o inglês mesmo que saiu da Inglaterra, que é apaixonado por sua terra, não é mais o mesmo colono que está ali nesse momento. Já o bisneto dele, ele já não tem nenhum contato mais com a Inglaterra. A única terra que ele conhece é aquela que ele nasceu. Então é muito mais provável que ele ame a terra que ele nasceu do que ele tenha um amor por uma pátria que ele nunca viu. Em 1773, essa data fatídica, o parlamento inglês vai dar um tiro no pé, aprovando o que os americanos chamam de leis intoleráveis. Entre essas leis intoleráveis estava uma taxação sobre o chá, que era um produto geralmente bebido pela aristocracia inglesa, mesmo aquela que morava nos Estados Unidos, de um nível absurdo. Quem não fazia parte das ações da Companhia das Índias Orientais, basicamente ingleses, dos nobres ingleses, não teria oportunidade de comercializar esse produto que dava muito lucro. Isso vai gerar uma revolta generalizada nos comerciantes de Boston e de Massachusetts, que eram os maiores comerciantes de chá ali dos Estados Unidos, principalmente porque essa própria lei do chá ela era tão maluca que ela inclusive aumentou o preço do bourbon ou do whisky, que eram bebidas que sustentavam grande parte da família de Boston, principalmente pelas fábricas de whisky estarem em sua maioria em Boston. Então, assim, basicamente o parlamento inglês começou a tirar o ganha-pão das pessoas que viviam já na América. Bom, em contrapartida, os americanos não vão deixar barato. Eles vão organizar uma manifestação, vão entrar nesses navios onde estavam os produtos, os chás e os uísque, e vão jogar esses produtos todos no mar. Todos eles os manifestantes todos estavam vestidos de índios, em uma forma de protesto também para maquiar sua identidade. Isso vai deixar a situação ainda mais complicada. Sequência de toda essa rebeldia, toda essa manifestação, o parlamento inglês manda fechar o porto de Boston, obriga uma indenização das empresas que trabalham em Boston vendendo chá e uísque às empresas inglesas, o que vai deixar a situação pior ainda no sentido de gerar ainda mais tensão. Em Boston também teremos um episódio conhecido como Massacre de Boston, que é quando essas tensões estavam no seu pico, no seu auge, ninguém sabe muito bem quem, foi lá, amarrou um boneco que imitava a aparência do rei inglês no poste. E começaram a malhar o Judas, começaram a tacar fogo no boneco, tacar pedra, cuspir, xingar, esse tipo de coisa. O exército britânico que estava próximo mandou parar. Quando as pessoas se recusaram, eles
literalmente abriram fogo contra a multidão. Mataram 7 pessoas e isso foi usado mais tarde pelos revolucionários americanos para mostrar que os ingleses não os viam como iguais, mas sim como subalternos ou mesmo cidadãos de segunda classe. Isso vai gerar um apelo político muito grande entre os colonos americanos e vai começar a gerar as tensões que nós vamos observar como deflagração ali da Guerra da Independência Americana. Após o massacre de Boston, as pessoas começam a iniciar cada vez maiores protestos, a irem cada vez mais pessoas para as ruas, e isso começa a deixar a Inglaterra com a pulga atrás da orelha. Ela concede alguma das reivindicações desses protestos, mas em contrapartida, ela também manda soldados para conter esses protestos. E aí vai gerar uma outra confusão, né? Um outro tiro no pé. Que esses soldados que foram enviados aos Estados Unidos para amansar esses protestos, eles deveriam ser mantidos em casas de americanos, de colonos americanos, e mantidos com o próprio dinheiro desses colonos. Eles deveriam alimentar, limpar a roupa, arrumar munição, manter esse soldado enquanto ele estivesse nesta casa. Esses processos de recuo, de avanço, de dominação, de subordinação, eles são muito nítidos durante a Revolução Americana. Tanto que em 1774, quando os americanos percebem que não tem nenhuma chance da Inglaterra dialogar com eles como iguais, eles vão lançar a mão da Revolução. Como isso acontece? Eles reúnem os sujeitos mais notáveis de sua época, o George Washington, o Thomas Jefferson, o Benjamin Franklin, o Theodore Roosevelt, que o neto dele vai ser presidente, inclusive, né? Esses grandes sujeitos da América, dos Estados Unidos da América, ou das 13 colônias, como eles chamavam, para redigir uma carta constitucional que daria alma e espinha dorsal para esse novo país que é os Estados Unidos da América. Eles redigem essa carta e declaram que os Estados Unidos, então, estava independente da sua metrópole inglesa. E junto com a Constituição Continental, né, dos Estados Unidos da América, também são criados o Exército e a Marinha Continental. Sobre o Exército vai ficar na responsabilidade do próprio George Washington e a Marinha vai ser entregada ao almirante Lamarre. Tá? O Lamarre ele é descendente de francês, a mãe dele era francesa e o pai era inglês. Só que assim, a posição dele não vai ser mantida por muito tempo, então não vou falar muito dele aqui. Vamos focar no George Washington. O George Washington ele é uma figura tão emblemática nos Estados Unidos, tão famosa, né, que até a capital fica em Washington DC, que é um nome dado ao estado em sua homenagem. A cidade que vai receber também o nome de Washington é hoje uma das cidades mais importantes dos Estados Unidos. Mas quem que foi esse cara para ele ficar tão famoso assim, pelo amor de Deus? Ele simplesmente conseguiu reunir todas as tropas milicianas que existiam lá na América do Norte, os colonos que não se consideravam ingleses, e isso é importante falar. Ali existe um sentimento muito maior em relação aos anti-ingleses do que de fato os americanos. Muito mais tarde, só no finalzinho da Guerra da Independência, que haverá a criação de um sentimento nacional. Até então é apenas um sentimento anti-inglês, tá? O George Washington vai conseguir organizar o exército, que é até então muito amador, vai chamar o Marquês de Lafayette, que vai ser também um outro militar francês que vai ajudar na Guerra dos Estados Unidos. Isso aqui é importante. A França vai financiar essa Revolução Americana. Ela vai se endividar para poder mandar navio, munição, arma, especialista para treinar essas tropas. O que mais tarde depois vai inclusive ocasionar uma crise que vai dar origem à Revolução. Mas principalmente, aqui, os Estados Unidos estão passando por uma série de criação desse sentimento americano, com base no sentimento anti-inglês, como eu já disse, e o George Washington vai se aproveitar disso. Ele vai fazer uma propaganda maciça que as pessoas vão aderir. As pessoas, por exemplo, acreditavam que servir ao exército continental, ou o famoso exército dos Estados Unidos, era uma forma de afirmar que você estava disposto a ficar nessa terra para sempre. Então, ao final da guerra, eles receberiam 1 ano de salário acumulado, mais um pedaço de terra para poderem cultivar. Então, o atrativo ele foi tanto emocional, pensando enquanto um país existe, como também um atrativo econômico para as pessoas que tinham menor condições. Lembrando que os escravos também receberam a oferta de que após 12 meses de prestação de serviços, eles seriam forreados. Será em 1783, após muito suor, sangue derramado e muita luta,
que os Estados Unidos da América vão conseguir proclamar sua dependência perante o Reino Unido. O exército da Grã-Bretanha vai se render e o fim do conflito finalmente chegará. Quem vai fazer o Tratado de Paris de 1783? Alguns grandes nomes, tá? O John Adams, que será o segundo presidente dos Estados Unidos, o Benjamin Franklin, que vai ser o quarto presidente dos Estados Unidos, e o John Hayes também, que mais tarde vai ser presidente. De forma geral, todos aqueles que estiveram envolvidos na Constituição Americana vão mais tarde se tornar presidentes também. Agora aqui uma questão importante. Lembra daquele negócio que eu falei para vocês, que o escravo que lutasse pelos Estados Unidos, depois de 12 meses seria alforriado? Imagina só, né? Não aconteceu. E aí mais tarde o Abraham Lincoln vai ver isso como uma dívida histórica que os Estados Unidos têm que pagar com os negros. Dessa forma, e vai iniciar um novo conflito com a alforria da escravidão nos Estados Unidos, lá na Guerra Civil Americana. Pessoal, encerrando nossa aula de hoje por aqui, tá? Espero que todos tenham divertido e principalmente aprendido. Até a nossa próxima aula. As atividades vão ser postadas lá na Classroom, da mesma forma que eu fiz nas aulas passadas. Eu acho que deu bem certo, ninguém tá me reclamando que não tá conseguindo acessar a atividade, tá? Mas qualquer dúvida, estamos à disposição, tá? Um beijo, um abraço, até a nossa próxima aula.